Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, tem essa massa crítica, quer crescer na fé, se desenvolver, tornando-se maduros em Cristo Jesus. Não só nas coisas, claro, espirituais, também nas questões do mundo natural, né? É importante isso, mas sobretudo, né? Essa é a nossa ênfase. Jovens que vivem a sua fé e demonstram isso lá fora, na sociedade, isso é muito importante. Então, a gente traz sempre aqui convidados inteligentes, pessoas perspicazes, que tem muito a acrescentar aqui conosco. E hoje não é diferente, você já sabe aí que tem uma galera conosco aqui, mas já vou apresentar essa gurizada. Primeiro, quero te pedir, se esse papo aqui tem sempre abençoado a tua vida, toda semana a gente está aqui conversando, falando de coisas importantes, se isso tem te abençoado, quero te dizer, né? Se está abençoando você, certamente vai abençoar outras pessoas. Então envia agora aí, para aí, manda para todos os teus contatos, os teus amigos, manda para a tia do Zap, o tio do churrasco, manda para todo mundo, que isso aí vai abençoar alguém certamente. Não esquece aí de te inscrever no canal da igreja, segue as nossas redes sociais também, dos jovens da igreja, etc. E também deixa teu comentário, coloca inclusive aí nos comentários aí quais assuntos estão faltando por aqui, quem é que tem que vir aqui estar conosco, coloca aí pra gente poder entender e também trazer coisas que vão de encontro àquilo que está no anseio aí do teu coração e que possam te abençoar. Certo, gente? Hoje aqui, uma galera super especial, jovens... Faz barulho! Jovens PDC, hoje tem os jovens aqui, tem essa gurizada aqui dos jovens, fazem esse trabalho com a gente aqui nos jovens. Cris, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui podendo compartilhar com essa gurizada abençoada. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Só essa abertura aqui já valeu todo o podcast, né? O cara é muito bom no que faz, rapaz. Vamos ver no que vai dar. Isso aí me assusta, rapaz. Vini, seja bem-vindo, cara. É um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês. Eu estava falando com os guri que eu tô aqui para aprender, né, meu? Eu tô aqui para escutar e aprender, como se estivesse vendo no YouTube. Amém. Mas vamos ver o que vai acontecer, como diria o Cris. Mas hoje o YouTube é ao vivo aqui. Ai. Também junto com a gente aqui, Marquito, Marcos. Seja bem-vindo. Marcos Tchê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre quis dizer isso aí, né? Você não sabe a hora que a pessoa tá vendo, né? Tá escutando também. Não sabe. Mas é uma alegria estar junto, poder tu compartilhar. Tu te sentiu o Brunão agora, né? Cara, me senti muito, muito famoso. Então, o seguinte, quero dizer pra ti que é guri que tá começando a vida, ou aqueles que já estão nessa trilha há muito tempo. Esse podcast é pra ti. Sim, sim. Então a gente quer vir aí corroborar. Ele falou umas coisas, né? Pai, sou pessoa inteligente, perspicaz. Eu já anotei perspicaz aqui pra depois procurar no Google. Tô elogiando vocês, meu. Viu que legal? Deixamos quicando na mesa. É uma alegria estar junto. Isso aí. Também com a gente aqui o Caio, né? A gente chama de Caico carinhosamente, mas Caico. O Caio. E aí, Caio, seja bem-vindo. O Caico é cofundador da Encontro de Fé junto com a irmã Ivonina. Faz um tempinho já. Pregou as tábuas da Arca do Noé, né, meu? Um pouco mais novo que o Felipe. Fala pertinho aí do Mickey pra nós aí. Então, a satisfação aqui, inenarrável, que nem o pessoal falou, tá junto, podendo compartilhar um pouco aí do que todo mundo sabe e também aprender, né, com cada um. Amém. Acho que cada um traz uma bagagem muito importante. Apesar de novos, já construímos grandes coisas, né? Sabemos que temos... Eu caio, né, meu? Fica tranquilo, Caio. Te solta. Temos mais coisas aí para contribuir. Amém. Tamo junto. Isso aí. Né? Se o pessoal ficar ouvindo uns chiados aí, é a cuia roncando, né? Não se assusta. Tem que ter, né? O mate. Apesar de eu não tomar, sou gaúcho de churrasco e isso, né? Eu não tô muito, não sou do mate. Vamos pular essa parte. Mas, gente, assim, uma das coisas que a gente tem falado sobre os jovens, e isso me preocupa de certa forma, e isso eu vejo não é só entre nós, a gente fala isso, mas estava escutando esses dias outros podcasts, o pessoal falando a mesma coisa, e aí isso começa a me preocupar. O que é que eu tenho escutado? Cara, essa geração não tem responsabilidade. Essa geração não quer nada com nada. Essa geração não quer assumir algo, né? Inclusive, tem sido até um desafio que a gente tem enfrentado na igreja. Às vezes, tu precisa de jovens para te ajudar numa determinada área, mas ninguém quer assumir aquela área. Ninguém quer essa responsabilidade. O que na visão de vocês, é o motivo catalisador, a causa disso? Por que esta geração
primeiro, é assim mesmo? É assim vocês enxergam isso? 2, por que é assim? Qual que são as causas que vocês imaginam de, cara, por que falta responsabilidade? Por que essa gurizada mais nova não quer assumir alguma coisa? O que tem na visão de vocês? Quem quer ser o primeiro aí? Eu só vou dar-lhe a ponta aqui para deixar quicando e depois, né, os guri vêm. Não, eu vou só deixar quicando. Eu penso que vem um pouco da criação dessa geração. Então a gente aponta para essa geração, mas também tem uma geração anterior, né, que eu digo assim, os meus pais, por exemplo, que cooperaram para que a gente tivesse hoje um resultado que a gente tem aí no público masculino, né? Vamos botar assim, né? Sim. Eu acho que as facilidades... Apesar de não ser só os guris, né, cara? Apesar de não ser, meio generalizado, né? É que como a gente está numa mesa aqui só dos rapazes, né? Vamos colocar assim. Homens. Eu acho que essa questão assim, né, da criação, das facilidades, né? Eu tenho exemplos próximos, né? De cara que a família, a mãe, o pai não colocaram responsabilidade nenhuma sobre o ombro do cara. O cara cresceu solto, o miojo fica pronto em 3 minutos, a traquina é só abrir o pacote, o pai e a mãe vai me dar o dinheiro, não preciso correr atrás. E com isso a gente tem um resultado aí. Seria a facilidade. Tempos bons fazem homens fracos, né? Fracos, Tempos fáceis criam homens fracos. É o ditado chinês, sei lá das quantas, né? Provérbio das quantas, né? Como é que é o provérbio? Tempos... É isso aí. Nós no quartel, né? Até falando com o Marcos antes sobre o quartel, tínhamos uma frase, né? Combate difícil... Não. Treinamento difícil, combate fácil. Né? Porque se tu é treinado de uma forma que te leva ao limite, né? Vamos dizer assim, que te exige mais esforço, quando tu precisa enfrentar aquilo de verdade, se torna fácil. Mas voltando para a pergunta aí, também concordo com o Marcos, assim, que não só acho, mas a gente vê, né, na prática, no dia a dia, que existe ali uma falta de paternidade, vamos dizer assim, né? Ou senso de paternidade e responsabilidade. Isso são duas vias, né? Tanto ter o amparo, né, de um pai, não necessariamente um pai, mas a figura paterna, que é muito presente hoje na nossa geração, né? Pessoas que não têm pai ou pais que abandonaram os filhos e tudo mais. E também de o filho assumir a posição de filho e a posição de assumir essa responsabilidade. Né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando nós não temos um treinamento, né, um amparo, a gente fica sem saber por onde correr. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, se a gente não assume a responsabilidade de, tá bom, eu não tive um amparo, mas eu vou fazer por mim. Né? Interessante. Então, eu não consigo atingir aquilo que necessariamente eu deveria atingir. Também de nós não conhecermos o nosso Pai que está nos céus. Né? Porque se nós não conhecemos Ele, nós duvidamos de tudo, nós não temos certeza de nada e acabamos não querendo assumir responsabilidades porque não queremos passar por dificuldade, talvez. Né? E aí, como tu não tem a certeza, tu não sabe o resultado, tu não quer errar também. Exatamente. Não quer nem tentar. Não quer sofrer, não quer passar pelo desafio. Eu vou fazer, vai dar errado, vou passar vergonha. E se não der certo? E aí, não deu. Eu acho que é por aí. Né? É interessante isso que o Cris está colocando, a sua paternidade, porque eu estava pensando com a Vanessa sobre isso. Alguns jovens, a gente estava pensando em vários jovens que... Enfim, que ultimamente a gente tem atendido, a gente tem conversado, tem pedido ajuda. E sabe o que a gente percebeu? Que todos eles tinham em comum, eles não tiveram pai. Foram abandonados, né? Ou tem pais vivos, mas tipo não tiveram acompanhamento, não foram presentes, sabe? Isso eu achei interessante. Né? Inclusive, se fala muito de que, por exemplo, o próprio presídio está cheio de pessoas que não têm pai, que foram criados só pela mãe e tal. O problema é a mãe? Claro que não é isso que a gente está dizendo. Mas eu acho que isso demonstra uma coisa. O mundo quer dissolver a família, inclusive a figura paterna, e a gente percebe nisso como ela é importante. Por isso que Deus criou o homem e para ser pai, inclusive. Né? E a mãe, né, por mais que temos várias pessoas que foram criadas por mãe, não tem grandes problemas, vamos dizer assim, né, para encarar responsabilidades. Também a mãe não vai conseguir suprir o papel que é do pai, porque o papel do pai é do pai. Isso é um engano, né? As pessoas têm, fui mãe e pai. Não foi, né? Não foi. Foi mãe... Tentou, fez o melhor que pôde, né? Mas não substitui, né? Exatamente.
A gente, em casa, quando eu digo eu, meu irmão, né? Nós somos criados ali pela nossa mãe. Nosso pai, ele abandonou a gente, nós tínhamos 8 anos, né? E a gente sempre buscou o exemplo nos tios da família, né? Quando eu saí de casa aos 12, eu fui morar com um amigo da mãe que eu chamo até hoje de pai, entende? Me adotou como filho, né? Me colocou na casa dele junto com as filhas dele, as quais eu tenho como irmã, e ali foi o meu exemplo, né, paterno. Ou seja, eu precisei sair de casa para buscar um exemplo mais concreto, mais real. E ainda assim não foi muito firme, né? Porque eu acabei fazendo mais muita coisa errada, né? Então, é pertinente, né, esse assunto assim da paternidade. Eu entendo que isso, inclusive, a respeito do evangelho, se torna tão real e verdadeiro. Paulo diz algo interessante, falando aos Gálatas, agora não lembro de cabeça, quando ele diz, né, eu em Cristo Jesus vos gerei, né? Vocês podem ter muitos preceptores, mas não muitos pais. Eu em Cristo vos gerei. Ele está dizendo, eu sou pai de vocês, né? Espiritual, eu sou pai de vocês. Então você percebe que esse é um tema importante, inclusive dentro do evangelho, né? Uma paternidade espiritual. O Cris citou aqui a questão de ver Deus como pai, né? Eu vi o Theo até falando sobre isso, que a doutora Sara dizia para ele, né? Tu precisa ter uma revelação de que Deus é teu pai. Tu tem esperança de que ele é teu pai. Eu espero que Deus seja meu pai. Não, precisa ter uma revelação de que tu é filho de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, né, que o Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a gente percebe que isso é algo importante, porque tu tem um pai, tu tem um exemplo. Tu não ouve falar, tu vê agir, né? Isso é importante, né? Vini, fala aí um pouco, vamos lá. Não, o pessoal já falou tudo. Eu realmente concordo que também essa questão de responsabilidade vem muito de berço, né? Eu falo por mim que em casa eu sempre tive... o pessoal sempre, tanto meus avós como meus pais, sempre me incentivaram as responsabilidades, tanto da nossa vida como de responsabilidades em casa, em coisas pequenas, né? E eu vi como esses fatores, né, geraram o que eu sou hoje. Que eu me torno um cara, realmente acho que eu sou um cara responsável dentro do que eu tenho que fazer, e mediante isso eu vi muito a mão deles me ensinando e me cobrando sobre essas coisas, né? Principalmente assim, a minha avó, que ela sempre foi muito rigorosa com questão de contas. Entrou o dinheirinho, vai lá e já paga a conta, não sei o quê, não deixa atrasar, nada disso. E eu vejo que isso ajudou a forjar muito do que realmente hoje eu faço e lido com finanças, nessa questão responsável também relacionada a finanças, né? Então isso me deu uma capacidade de gerir as minhas finanças e também outras áreas da minha vida de uma forma que eu nunca conseguiria se não fosse mediante a introdução dessas responsabilidades, né? E também de a gente aceitar que a gente precisa ser responsável, né? Que nem o Cris falou. Talvez a gente não consiga ter alguém que nos indique esse caminho, mas a gente chega no momento que, cara, eu preciso ser responsável. Eu tenho que arcar as consequências com meus compromissos, porque isso é fundamental, né? Ainda mais no dia que a gente vive hoje. Sabe que eu tenho dito algo principalmente para homens, né? Para jovens homens, quando eu falo, eu entendi uma coisa na minha vida. Que todo rapaz, todo homem, ele precisa ter um mentor, cara. E quando eu digo isso, eu digo assim, às vezes tu não teve um bom pai, né? E quando a gente fala isso, a gente não tá acusando ninguém, né? Cada um dá o que tem. A pessoa não teve, fez o melhor que pôde, mas a gente sabe disso. Mas assim, teve um bom pai ou não teve? Eu vou ser bem sincero, eu acho que todo homem deveria ter um mentor. O cara que tu senta e que tu vai abrir tua vida, que tu vai, nas decisões importantes, tu vai orar, tu vai buscar Deus, sim, sem dúvida, é a decisão final, é a palavra final. Mas tem aquele cara que tu ouve o conselho. É o cara que tu olha para a vida dele e diz, cara, a família dele, eu quero ter uma família que nem esse cara, eu quero ser pai que nem ele é, eu admiro a vida dele. Tá? Então tu vai buscar nele esse conselho. E aqui eu creio que é uma chave. Todo rapaz deveria ter alguém que seja o seu mentor, né? Como é que tu vai ver isso? Um cara de Deus, né? Que tem um bom testemunho, um cara honrado, e que tu olha para a vida dele que, não, cara, eu quero ser que nem esse cara. Senta com esse cara. De tempos em tempos, senta com ele. Vai ter uma decisão importante, vai mudar de emprego, vai pensar na profissão, vai, sei lá, quer casar, vai sentar com esse cara. Eu vejo que isso é importante, cara, porque nós precisamos ter esse exemplo, cara. E palavras de sabedoria mesmo, né? Eu penso que essa geração... Por que eu estou falando isso? Porque eu penso que essa geração tem uma dificuldade em ouvir não. E ouvir Sim. coisas que eles não querem ouvir. Sim.
cara chega e diz, Vini, é o seguinte, olha, tu tá errado nisso, cara, tu, isso e aquilo. Pá, os caras querem abandonar, não vou fazer mais, esse cara não gosta de mim, não sei o que. Isso é uma dificuldade que a gente tem, cara. Não tem um coração ensinável, né? Exato, porque, tipo, pensa comigo, cara, quem cobra é porque gosta, porque quer o bem da pessoa e não o contrário, né? É assim que tu vê, Caico. Vou fazer tu falar, meu. É bom ser o último a falar, né? Só concordar com todo mundo. Não, isso aí eu concordo com o que todo mundo falou. Acho que essa parte da paternidade, do exemplo que vem de casa, né? Eu sempre tive o meu pai como exemplo. Até na questão de finanças, sempre ouvi desde pequeno ele falar: tem que pagar as contas, prefiro que não sobra nada, mas tem que pagar tudo. Então, esse senso de responsabilidade financeira, assim, eu aprendi com meu pai, questão de família também. Aí quando surgiu o tema de responsabilidade, eu fui pro tio Google ali pesquisar, né? O que é responsabilidade? Aí eu vi ali que responsabilidade vem do latim, né? Que é responder. Então a pessoa responsável, ela responde por algo. Ela responde por algo próprio, algo alheio ou algo que é concedido para ela. E uma coisa que eu vejo, assim, é que nessa geração, o senso de pertencimento, né? Eu acho que essa geração não consegue se sentir pertencente a algo. Então, se tu não sente dono de algo, tu não tem responsabilidade. Talvez na empresa tu não quer crescer lá, porque tanto faz, não der certo nessa empresa eu vou para outra. As facilidades também, né? Tem muita facilidade, se não der certo no meu namoro eu vou arrumar outra, se não der certo aqui nessa igreja eu vou para outra. Então, tu não consegue se sentir pertencente, então tu não tem responsabilidade. Acho que essa é a minha visão, concordando com todo mundo. Sim. E é interessante que nos bastidores aqui alguém citou aquela passagem que Jesus disse que o sim de vocês seja sim. É sim, sim, não, não. O que ele quer dizer, né? Acho que a NVT fala assim, que o sim de vocês queira dizer sim e que o não queira dizer não. Quando tu diz sim é sim, quando tu diz não é não. Bem simples. E aí Jesus acrescenta, o que vem depois disso provém do maligno. Ou seja, quem diz sim e depois faz não, cara, isso não vem de Deus. Sim. Então assim, se tu tem a intenção de dizer não, diga não. A pessoa diz, cara, tu pode fazer tua coisa. Não posso. Agora, uma vez que tu disse sim, cumpra aquilo que tu disse. E quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, cara, tem que ter essa responsabilidade, esse senso do que tu carrega. Que eu acho que é isso que tu está dizendo. Aí eu entro numa pergunta. Como discípulo de Jesus, que nós sabemos o que carregamos, ou devemos saber o que carregamos, qual é a nossa responsabilidade diante do mundo, da sociedade? Como discípulo de Jesus. Porque daí eu acho que entra nisso, né? Jesus está dizendo que o sim seja sim e o não entra não. Por quê? Porque tu tem que saber o que tu carrega. Sim. Como é que vocês veem isso? A responsabilidade do discípulo de Jesus diante da sociedade. Eu tenho um exemplo ali na Bíblia que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos, né? A gente sempre vê talentos como um dom natural. Mas a gente pode pensar como os talentos como algo que Deus nos deu. Então a gente tem o valor do reino. O valor do reino, conhecimento sobre o reino. Então a gente tem uma responsabilidade que Deus nos deu algo. A gente tem um senso de pertencimento, que a gente pertence ao reino. Então a gente tem a obrigação de compartilhar o reino, né? Então, ali na parábola dos talentos, a gente vê, né? O servo bom e fiel é aquele que multiplicou o conhecimento que Deus deu para ele. Tá meio longe. Então, a gente vê ali, né? Que o cara que Deus já conhece quem é responsável, né? Deu para ver ali que o cara mais responsável, ele deu mais conhecimento. E o menos... Até é interessante isso, Kai, que a gente vê na Bíblia. Olha que interessante. Que todas as pessoas que Deus chamou, a maior parte delas estavam trabalhando, eram responsáveis por algo. Não tinha ninguém parado. Pega Davi estava com as ovelhas. Ninguém parado. Né? Tu pega Eliseu, ele estava com 12 juntas de boi. Né? Todos eles estavam fazendo alguma coisa. Tu pega Gideão, ele estava escondido lá malhando o trigo. Ele estava saindo da pesca, limpando rede. Exato. Todos eles tinham responsabilidades. Isso é uma coisa importante. É interessante ali também que, mesmo sabendo que o cara não era tão responsável, ele deu algo pro cara, né? Deus sempre dá uma oportunidade. E o cara não soube usar a oportunidade que Deus deu. Enterrou... Foi no que era mais fácil, foi omisso. Multiplicar, foi omisso. Foi omisso. Com a responsabilidade dele. E aí, dentro de omissão, pegando esse gancho, trazendo como discípulo, né? Eu, quando me converti, eu sempre tive assim, um senso crítico, uma massa crítica quanto ao ser responsável. Né? Tenho várias debilidades, seguimos trabalhando em cima delas, mas algumas coisas foi forjado desde muito cedo, né? A minha avó, quando a gente veio de Santa Catarina e passamos a morar com a avó me acordava às 7 horas da manhã para varrer o pátio para ela, enquanto eu varria o pátio, ela aquecia água na cambona para passar o chimarrão para nós. E aí ia tomar um mate com a véia. Então, assim, desde muito cedo a gente passou por algumas dificuldades em Santa Catarina, então a mãe saía para fazer
faxinas ali, o trabalho de diarista e tal, e eu tinha que ficar cuidando do meu irmão. Muitas vezes não ia na aula porque o mano tava com asma, tinha que ficar cuidando dele. Mas aí a gente tá falando de um piá de 5 anos, de 6 anos. Então, assim, desde muito cedo algumas coisas foram sendo incutidas dentro de mim. Quando eu entro no evangelho, aí eu começo a me deparar com essas coisas que o Caio tá falando. Tem talento, tem isso. Não tem vagabundo no meio desses caras, meu. Os discípulos ali, os 12, tudo marchava já, né? Alguns tinham prosperado dentro das suas atividades, outros estavam trabalhando mas todos tinham, não todos, né? Mas grande parte ali tinha sua família, então os caras eram chefes de família, eram cabeças, né? E aí eu vejo Jesus agora iniciando o ministério dele, e eu gosto muito de Mateus 5, né? Ele está no monte, ele está falando, vocês são responsáveis por isso. O tempo todo ele vai dizer, né? Então, ele começa a apontar para o cara. Na lei diz, se você olhar para então o tempo todo ele começa a apontar para. Dá para a gente lembrar, inclusive, o início, né? Quando Caim e Abel, o que o Senhor Deus diz para Caim, né? O pecado já se aporte, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, tu tem uma responsabilidade. Então, assim, a gente trazendo agora para o nosso nicho, no nosso círculo, não tem como o cara ser omisso, velho. Não tem como. Né? E a gente fala com uma geração, até a gente tem ali o nosso grupo que a gente brinca sem mimimi e tal, porque a gente vê uma gurizada assim que, talvez, tal. Como é que esse cara vai ser chefe de família, meu? Mas daí a gente entra num ponto importante, né? Por que eles são assim? Eu percebo também. Porque há uma pregação do mundo sobre isso, né? Uma desconstrução. Mas aí eu trago assim, se nós somos discípulos de Cristo, a gente precisa dar o máximo de atenção à responsabilidade que cabe a mim. Aquilo que está nas minhas mãos, aquilo que... porque assim, a gente passa a entrar num holofote. Quando tu aceita Cristo, tu sai da escuridão. Ou seja, tu está na luz, agora todo mundo te enxerga. Uhum. Lá fora, na sociedade, fora da igreja, tá? Vamos colocar fora da igreja. Todo mundo tá te olhando. Uhum. Todo mundo espera algo de ti. Eles sabem. Queira tu ou não, né? Eles Queira sabem. tu ou não. Não, eles sabem, cara, esse cara tem algo diferente. Então eles vão começar a olhar para ti. E aí as tuas ações, e o pastor Paulo uma vez falou para mim assim, e dentro disso que tu fala sobre mentorear, é importante tu ouvir, né, os teus pastores, tu ouvir aqueles que te mentoriam. E ele uma vez falou para mim assim, Marcos, é fácil, tu tem que olhar os frutos da pessoa. Uhum. Como é que eu sei se tu tá andando com Deus? Eu vou olhar os teus frutos. Aquilo ali me marcou, eu guardei isso. Então eu como discípulo de Cristo, agora posicionado na sociedade, cara, todo mundo, a minha volta, o meu círculo, eles vão esperar algo de mim. Uhum. Sem dúvida. E o próprio Jesus, né, dizendo, vós sois o sal da terra. Exato. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais serve. Uhum. Então, se nós somos sal e luz, nós temos um dever lá fora, né? Exato. Nós temos algo a cumprir, nós temos que temperar, nós temos que curar, nós temos que, né, as utilidades do sal. E a luz, né, sempre mostrar qual é o caminho, né? A luz no meio da escuridão é onde mostra a saída. Então, se a gente perde esse senso assim de entender que nós somos as referências que o mundo está precisando lá, que eles esperam algo de nós, e que nós temos a responsabilidade de levar a saída, né, a salvação para o mundo. Então, se a gente perde esse senso, na verdade a gente não serve para mais nada, né? Então, o papel do cristão na sociedade, eu entendo que a gente todos os dias entender, assumir essa responsabilidade e em tudo que a gente fizer, a gente levar Cristo de uma forma ou de outra. Não precisa ser necessariamente, né, pregando a Bíblia todos os dias, porque tem lugares que... Isso é interessante, porque, assim, se a gente prega, a gente quer... eu sou sal, sou luz, daí eu acho que eu tenho que pregar para as pessoas só, tá? Eu posso me tornar um hipócrita. Porque isso é um hipócrita, né? A ideia do hipócrita, o hipócrita era um ator, lá na Grécia Antiga, se não me engano. Então, ele atuava, ele fazia um papel, e Jesus chamou os religiosos de hipócritas. Ele chamava... Por quê? Porque vocês não vivem o que vocês falam, é isso que ele está dizendo. E a gente cai nesse erro quando a gente quer pregar para os outros, só que a gente não está vivendo. A luz, o interessante da luz é que ela é luz. Uhum. Ela não fala que é luz. Ela não fica gritando, eu sou luz. Não, ela acende e ilumina.
O sal não fica dizendo que é sal. Eu sou sal, tô aqui para isso. Ele entra na comida e ele muda aquilo ali. O que eu acho interessante dessa palavra é que ele fala, ele usa os dois elementos para falar aparentemente da mesma coisa, né? Mas é interessante que o sal perde sabor, mas em nenhum momento ele fala que a luz se apaga, né? A luz ela pode ser tapada, mas ela nunca se apaga. Ela não perde identidade. Ela não perde identidade. O sal acho que fala mais da gente, Meu né? Que a gente Deus. pode perder o conhecimento ou não usar o que tem. Mas a luz de Deus nunca se apaga, ela pode ser escondida. Porque ela foi colocada em nós, a luz não é nossa, né? Isso é importante. Agora, como que isso se traduz na prática? Porque a gente está falando disso, mas como é que se traduz na prática? Exemplo, eu estava vendo esses dias aí, acho que era o Theo falando sobre a forma como você vota e expressa a tua fé. Aí entra num terreno nebuloso, né? A pessoa fala de política, esse negócio, né? E a gente aqui não defende candidato, mas a gente faz massa crítica. Pensar, mano, tem que pensar. Então, tipo assim, como é que na prática, eu sou sal? Como é que na prática eu sou luz? No meu trabalho, né? Votando, me posicionando. Como é que é isso na prática? Eu acredito que é sendo, né? É tu entendendo, Buenas, eu sou cristão agora, eu sou um discípulo de Cristo, eu carrego algo dentro de mim, eu vou viver isso aqui. Eu não vou deixar para que outro, e não é só de falar, porque um cara, né, o Vini vai concordar comigo, não vai me deixar falar a verdade sozinho, porque o crente não mente, né? Ele não fala não vai a verdade deixar sozinho. mentir sozinho, Então, assim, não, vai deixar falar a verdade sozinho. Ele não me deixa falar a verdade sozinho. A gente está posicionado lá fora, eu não posso só chegar e começar a pregar textos, eu preciso viver os textos. Exato. Porque assim eu ganho os ouvidos de quem eu quero comunicar. Eu não vou me tornar só um locutor para que a pessoa me ouça. Não, ela vai me dar atenção. Entende? Ela vai dar atenção para aquilo que tu tem. Por quê? Porque o que tu carrega... bati em mim, tá? Para não bater na mesa. O que tu carrega, tu tá trazendo isso agora para a prática. Entende? Então se torna real, se torna palpável. Inclusive, o Tim Keller fala do texto de Marcos, quando o Senhor Jesus pregava com autoridade e não como os mestres da lei. E ele fala que a autoridade tem a ver com a autoria. É porque Jesus era autor daquilo que ele pregava. Tipo, ele vivia e, na verdade, ele era o próprio autor, a pessoa que formou aquilo ali. E a Bíblia continua dizendo isso, que ele é o autor e consumador da fé. Ele cria a fé, ele é a autoridade sobre a fé. Isso é interessante, né? Então, esse é o caminho. E aí tem uma questão, identidade. Eu tenho que saber quem eu sou, para eu viver aquilo ali. E isso nos dá credibilidade também, né? As pessoas verem nós vivendo na prática aquilo que a Bíblia diz e o que Deus espera, né? Como cristãos, isso nos dá credibilidade com as outras pessoas lá também, né? Eles veem Deus em nós e por isso que eles vêm a nós para resolver seus problemas e tal. Não somos nós que resolvemos. Sim. Assim, voltando mais à pergunta ali... A prática, né? Na prática, que eu ia falar, né? Sobre profissão, por exemplo, né? Se a gente tem a Bíblia, melhor, escolhas no geral. Se a gente tem a Bíblia como o nosso manual de fé e conduta, né? A gente vai sempre botar tudo à luz da Bíblia para fazer as escolhas, né? Voltando à política, né? Eu não posso escolher somente aquilo que eu quero ou o que é melhor para mim, o que vai me trazer mais benefícios, ignorando todo o resto da sociedade, ignorando, sei lá, minha família, né, o que eles acham e o que é melhor no coletivo, né? E eu acho que a política fala disso, né, do polis, né, é a comunidade, né? Então, quando a gente se posiciona, é crítico para fazer as escolhas certas, então a gente demonstra também que nós estamos fazendo o nosso papel como cristãos, né? Voltando para a profissão também, né? Independente do nosso cargo, do nosso papel, daquilo que a gente faz, a gente precisa ser, como tu sempre fala, né? Ser um bom profissional, ser o primeiro que chega, o último que sai. E não necessariamente, né? Tem que ser o primeiro que chega e o último que sai, mas isso expressa que nós somos dedicados e estamos levando aquilo ali a sério, estamos entregues àquilo ali, levamos a sério. E isso vai desencadear coisas na nossa vida, né? Se eu sou um bom profissional, eu vou ter a credibilidade para assumir outra posição, outro papel, né? Dizem que essa é a história do chocolate suíço e dos relógios suíços, né? Quando estoura lá a reforma, se não me engano, ou acho que com Calvino, algo assim. Eu posso estar cometendo algum erro histórico aqui nas épocas e datas, mas dizem que
eles entenderam isso. Então, os chocolateiros entenderam. Se tudo que fazemos é para a glória de Deus, nós vamos fazer o melhor chocolate para a glória de Deus. Né? Os relojoeiros, nós faremos os melhores relógios para a glória de Deus. E por isso que até hoje eles têm essa reputação dos melhores relógios e dos melhores chocolates. E de alguma forma isso é uma coisa interessante. Até a gente tem pregado sobre esse assunto, eu quero explanar um pouco isso, né? Às vezes o jovem ele tem uma ideia de que para servir a Deus tem que largar tudo e ir pro pregar, e virar missionário, e fazer não sei o quê. Mas a gente esquece que a maior parte de nós precisa estar no meio, sendo sal, no meio da sociedade, sendo o melhor advogado, melhor juiz, melhor engenheiro, o melhor mestre de obras, o cara o padeiro, o açougueiro, o melhor. Para que as pessoas perguntem: cara, por que tu é tão bom, cara? Por que tu tá sempre feliz, alegre, tu faz bem feito, por que tu faz isso? Cara, é Jesus na minha vida, cara. Eu faço para Ele. Porque a Bíblia, o que a Bíblia ensina? Que nós devemos servir não é a homens, mas é a Cristo que servimos. É para Ele que fazemos. Então, essa é a questão que eu entendo, que às vezes nós esquecemos. Primeiro, quando você vive como um grande profissional, né? Tu tem uma história legal, Cris. Então, um cara que começou de uma forma muito simples, né? E, pô, cara, tu tem sido abençoado na área da tecnologia. Tu é um cara que estudou, se dedicou, portas se abriram para ti. Tu vê a mão de Deus, cara. Sem dúvidas. Muito mais do que performance, né? Muito mais do que eu poderia Mas alcançar. tu te dedicou. Sim, me dedicar. Eu tive que assumir o meu papel, a responsabilidade. Né? Tipo assim, não, eu preciso estudar, eu preciso ser um bom profissional, porque senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Sim. E voltando, né, responsabilidade. Por que a gente assume as responsabilidades, né? A vida cobra. Tive filhos, né? E se eu fosse responsável, né? Então, eu tava pensando, todo mundo aqui é casado, mas nem todo mundo é pai ainda, né, meu? Ainda, Cris, né? temos que dar uma pressão, né? Dá uma pressão ainda, né? Vamos lá, Grisel. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? O homem, ele só se torna responsável quando a vida pede, né? Só quando precisa, porque senão ele vai ser um eterno guri. Se tu não te Mas a sociedade faz isso, vocês não acham? Eu volto de novo nisso, cara. Sim. Por que isso acontece? Porque a sociedade tem feito isso. É o filhinho da mamãe. Aí, tipo assim, eu falo isso, cara. Vocês querem pregar pra todo mundo. Cara, se tu não pregar, o mundo tá pregando pra ti. Tu acha que não, mas tá. Quando tu liga a televisão tá pregando pra ti. A série tá pregando pra ti. O filme tá pregando pra ti. O que ele tá pregando? Ele tá pregando, por exemplo, que o relacionamento do homem e da mulher é aberto. Não precisa casar. Tu não precisa casar no papel nem no religioso, se une e tal. Não precisa ter um relacionamento só com uma mulher. Pode ter com várias. Ou pode ser mulher e homem também. Entendeu? Então, assim, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando para ti que esse é o modelo, que esse é o padrão. Tu entende? Então, há uma pregação acontecendo. Então, um exemplo, tu vê, tinha uma propaganda que eu achava muito engraçada, mas era ruim, mas, né? Cômico e trágico. Propaganda aí de uma empresa. Tá lá o cara lá, o engenheiro, acho que é o engenheiro, vendo a mulher e o homem mostrando onde que seriam as coisas da casa. Não, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo e tal. Daí o cara chega e diz, aqui vai ser o canto do guerreiro. Aí tá, daí quando ele vira de costas, a mulher fala, não, aqui vai ser o quarto da minha mãe. Daí é tipo assim, como quem diz, quem manda é a mulher, o cara é um abobado, entende? O cara é um banana. É isso que a sociedade prega, cara. Então, às vezes isso entra na igreja. O homem se torna omisso. E aí você vê mulheres fortes, né? E a sociedade fala isso também. A sociedade prega que não, que a mulher tem que assumir o seu papel, que ela tem que ser forte, tudo mais. E como cristãos, nós acreditamos que a mulher tem que assumir o seu papel. Só que nós achamos que a mulher não tem que ser um homem. A mulher tem que ser mulher. Sim. E o homem tem que ser homem. Porque se a mulher for o homem, quem é que vai ser a mulher? Se a mulher for o homem, para que serve o homem? São perguntas que a sociedade deveria se fazer, né? E eu vejo que a sociedade faz isso. E aí a galera vai perdendo a identidade. Como é que nós vamos ser o que a gente não sabe, né? É importante isso. Tem uma outra pergunta. Qual é a responsabilidade do jovem diante da igreja? Agora, não só sobre o mundo, mas eu penso também diante da igreja. Como é que vocês veem isso? Vini? Cara, diante da igreja é estar junto, ter uma visão do coletivo da igreja, né?
Importante isso aí. Entendeu? A gente vê a igreja realmente como o corpo de Cristo e como um todo, né? Não só como áreas específicas. E é o que a gente comenta aqui muitas vezes, né? O culto de jovens não é um culto à parte da igreja, um movimento à parte da igreja. Não é a igreja dentro da igreja. É a igreja, entendeu? É algo específico para jovem, mas é a igreja. Eu vejo que muitos desses jovens acabam ficando presos ali e não participam em si do contexto da igreja, né? Sendo que a gente, como membros do corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade com o todo, né? De servir o todo, de aprender com os mais velhos, de andar com pessoas mais experientes e de conseguir gerar experiência através da experiência dessas outras pessoas, né? De ter essa responsabilidade, esse amadurecimento um pouco mais evoluído do que eu andar só com um monte de jovens que não sabem para onde ir e não ter direção. Não vou ter direção. Então, quando eu tenho o senso de responsabilidade de corpo de igreja e eu vivo a igreja, eu ando com pessoas mais maduras que me direcionam, né? Que vem um pouco da questão do que tu falou, da mentoria, né? De ter pessoas mais velhas te direcionando e tal. E eu vejo que isso é muito importante, isso tem se perdido. O pessoal não tem se preocupado com isso e não tem visto o evangelho como algo coletivo, e sim algo individual, né? O que eu vou me beneficiar disso, né? O que eu vou achar bom, qual é o status que isso vai me trazer. E traz, então, a questão de não pertencer àquele ambiente e tal, e não te alavanca, né, para uma questão de responsabilidade de corpo como um todo, né? E daí a gente fica olhando, parece que sempre naquele pontinho fixo, mas tem todo um entorno de responsabilidades na volta da igreja que precisam ser supridas, né? E que a gente acaba não conseguindo por conta desses fatores. Sem dúvida. Isso é importante estar falando, Vini, porque eu acho assim, ó, quando o jovem ele pensa só em si, ele participa, vamos supor, do grupo de jovens, mas ele não participa da igreja. Ele só vem no culto de jovem, faz do culto de jovem o culto dele e tal. O que acontece? Tu tem uma visão míope das coisas, porque tu vê só um pedaço, tu não vê o big picture, né? Não vê o quadro completo. Então, isso é um grande problema, cara. Daí tem uma questão de convívio geracional, né? Tu precisa conviver com pessoas mais velhas. Isso é importante, porque vai te dar experiência, sabendo que o jovem ele está formando a sua personalidade. Ele tem que entender isso, ele está formando personalidade. Como é que vem a maturidade? Tempo de vida decorrido, mais a quantidade de conteúdo que tu absorveu. Não adianta ficar mais velho só. A pessoa pode envelhecer. O cara tá lá com 80 anos, mas ele não absorveu o conteúdo, ele não extraiu. Cara, tô aqui com crise, eu tenho que extrair o que ele tem de bom, eu tenho que extrair, porque eu tô aprendendo, eu sou um ser que foi criado para aprender, para ser edificado, entende? A Bíblia é cheia disso, né? O tempo todo Paulo falando disso. Vamos formar Cristo nas pessoas, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, tem um tempo que isso acontece, a maturidade. Quando o jovem ignora isso, ele está ignorando o próprio processo evolutivo. Sim. Processo evolutivo no sentido espiritual, mental. Para mim, esse é o grande problema, cara. A gente fica focado numa bolha e vai cair em erro, cara. Vai cair em erro. E aí, o que acontece? Diante da igreja, os irmãos mais velhos, poxa, gostariam até de dar mais responsabilidade para esses mais jovens, mas não dá, porque ele não consegue contar com um jovem. O cara não tá, o cara não vem, o cara não aparece. E às vezes isso até abre portas assim para começar aquelas apontações de dedo. Mas o pessoal fez daquele jeito e não ficou legal. Cara, tu nem sabe o que tá acontecendo por trás do negócio. Exato. Tu não sabe o trabalho que é para fazer aquilo que tá falando. Então, justamente a gente ficar na bolha assim, realmente faz a gente não conseguir enxergar esse todo e ver o trabalho que faz. Quando a gente chegou aqui, que a gente começou a montar tudo aqui, o Cris ainda falou, que mão fazer isso daqui, é coisa que a gente não tem noção. E daí é fácil depois a gente ver esse podcast no YouTube, mas o áudio ficou meio ruim, a posição das câmeras, não sei o que. Cara, a mão que é para conseguir fazer tudo isso aqui, a estrutura. Então isso é importante que as pessoas que estão na igreja vejam isso e para conseguir valorizar o trabalho que é feito, Exato. Né? Porque isso é fundamental para a gente conseguir apoiar nesses fatores e ainda somar nesses trabalhos. Porque precisa de gente, né? Precisa de mais pessoas para servir. Sem dúvida. Isso que tu tá falando é importante. O pessoal não entende, às vezes, como é que se chegou ali, por que se chegou ali. Né? Aí entra um detalhe aqui na conversa. Né? Eu percebo que a gurizada tá muito na bolha da internet. Então, eles estão vendo movimentos, eles estão vendo isso, estão vendo aquilo. Cara, assim, eu, particularmente, não tenho problema nenhum com movimento para-eclesiástico, movimento, eu acho legal. Se ele tem um propósito específico, inclusive de servir a igreja, ok. Mas, quando tu vai à essência, tu volta lá em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus foi assunto ao céu, o que os discípulos fizeram? Movimento para-eclesiástico? Ou eles começaram a fundar igrejas? Fundar igrejas, né?
Porque tem uma outra questão. O movimento para-eclesiástico, por exemplo, que visa o evangelismo e ações sociais, ele vai ganhar pessoas. Para onde é que essas pessoas vão ir? Quem é que vai cuidar dessas pessoas? Uma igreja, certo? Então, assim, tudo bem ter um movimento, eu não tenho problema com isso. Às vezes eu penso que Deus levanta movimentos até para coisas específicas, mas o movimento precisa servir à igreja e junto com a igreja. E aí todo mundo serve o reino de Deus, mas é importante. Porque o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não estou falando de templo, eu não estou falando aqui de um lugar, uma placa. Eu estou falando da igreja corpo de Cristo. E a igreja local é importante nisso. Fala. E nisso eu penso que, cara, tem muita gente que não está entendendo que a igreja é o corpo de Cristo. Tem muita gente que pensa que a igreja é só um salão, meu. Entende que é só um salão. Uma placa, cara, eu acho que a primeira coisa assim que o cara precisa se perguntar é, cara, por que eu vou até a igreja? Eu tive a experiência e vejo vários caras que, cara, tu pode estar dentro do templo e tá longe de Deus. Por quê? Porque tu acaba indo. E aí sim tu cai num movimento religioso que tu acredita que tu precisa estar naquele lugar para ser aceito, ou para se dizer cristão, ou para dizer que é evangélico, ou para na sua ideia ter assim a sua remissão, tá ligado? Então eu acho que o cara precisa primeiro entender, cara, o porquê que eu vou até aquele lugar, o porquê que eu preciso estar naquele lugar. Eu digo, né, bastante para minha esposa, cara, eu não tô lá todo fim de semana, porque são os dias que me cabem, porque durante a semana o cara tem a agenda lotada, só porque eu quero. Não, eu vou porque eu entendo que, cara, eu preciso estar perto de Deus. Isso aí. E sozinho, beleza, eu posso, cara, óbvio que eu posso. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, o pai que te vê em secreto te responde. Mas ele o tempo todo caminhava num coletivo, o tempo todo. Uma coisa não substitui a outra, né? Entende? É uma necessidade. O tempo todo, cara, andando junto, andando em coletivo, fazendo as coisas, porque assim as coisas acontecem, assim o reino se expande. Eu acho que o maior instrumento de Deus na terra para a expansão do seu reino é a igreja. Uma vez eu vi eu acompanho muito personalidades evangelísticas, né? e uma vez eu vejo o Lou Engle como um cara evangelístico também. Ele ergue ali movimentos e tal, né? Mas eu vejo ele assim avançando. E uma vez ele conta que ele está no aeroporto e uma mulher para do lado dele e ela tá lendo um livro e ele tá lendo um livro, o voo dele atrasou e aí ele pergunta para ela o que ela tá lendo, começa a conversar. Aí numa dessas a mulher pergunta para ele, para onde tu tá indo? É viagem a passeio, a trabalho? E aí ele conferencista, né? Ele não é a trabalho. Aí ela, que legal. O que você faz? Aí ele falou, né? Eu sou um médico. Aí ela, um médico? Né? E aí ele, sim, sou um médico. Em que hospital você trabalha? Eu trabalho numa organização mundial, onde ali eu ajudo e sirvo curando pessoas, né? Ajudando dentro das suas doenças, suas limitações. E ela, e como é que é o nome dessa organização? Dele diz, igreja. Né? Então eu vejo assim, cara, eu preciso estar dentro de uma igreja, tá? Tiramos a placa, eu preciso estar dentro de uma igreja entendendo que aquele pessoal que está ali, eles têm o mesmo pensamento, a mesma fé. Paulo fala isso aos Coríntios, tem a mesma unidade de mente, de espírito, porque isso fortalece o discípulo para o amanhã. É aquilo que tu fala, né? Eu prego aqui no meu sermão, não para que tu ouça, no caso nós, né, os ouvintes, para que a gente venha ouvir e guardar no bolso, né? Traz muito o que isso aqui vai ser útil para ti na segunda-feira, né? Então eu acho que é isso. A igreja, eu sempre vi ela como um local onde eu vou me municiar, onde eu vou me fortalecer,
para amanhã tá servindo o reino de Deus na terra, né, cara? É o quartel-general para a guerra lá cara, fora, né? Exato, a Já- gente tá já- em guerra. pressão. O pastor Dama dizia, né? Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Eu tenho um texto que eu gosto, né, que é ali da figueira, quando Jesus está lá com os discípulos e está andando, ele tem fome e olha aquela figueira com folhas e tal, né? Aí Jesus chega lá na figueira, não tem fruta, ele pega e amaldiçoa a figueira. Eu sempre fiquei pensando, mas por que Jesus fez isso, né? Aí esse tempo eu estava estudando a pregação de um pastor e ele disse que não estava no tempo da figueira dar fruto. E a figueira só dá fruto quando ela tem folhas, quer dizer que ela tem fruto. Então a gente tem a responsabilidade de demonstrar algo que a gente tem para a sociedade, né? Então o exemplo da igreja é muito importante, que a gente está talvez passando que a gente tem algo que na verdade a gente não tem. Então a gente tem essa responsabilidade. Isso aí tem com o que vocês falaram, né? Então essa é a responsabilidade da E igreja. frequentar culto não te faz parte da igreja. Não. Ponto. É mais profundo que Não isso, te né? faz, não Agora é importante o jovem assumir a sua responsabilidade para com a igreja, com os irmãos mais velhos, assumirem papéis na igreja. E é óbvio que ele vai ter que entender que existe um processo. Tu não vai começar sendo o pastor sênior da igreja. Tu vai começar como o cara que vai ajudar em qualquer coisa. Mas se tu for disposto, se tu te dedicar, né, nas coisas que tu pode fazer, sempre entendendo que tu está fazendo para Jesus, não é para o pastor, não é para o irmão, não é para o Beltrano, pro fulano, é para Jesus, Deus vai te usar. E não só isso, né, mas eu percebo também isso, né, o jovem está lá, aí ele quer fazer determinada coisa, o pastor diz não dá para fazer isso. Aí ele diz, porque esses caras não me entendem, porque tu vê, eles são isso, são retrógrados, eles não sei o que tem, porque eu tô vendo na internet movimento tal, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, tá, cara, só que tu não entendeu o big picture. Por que o pastor te disse não? Vai sentar com ele e entender, pastor, por que não? Me explica o porquê não. Eu não quero ser um rebelde, eu quero entender, eu quero aprender com isso. Se a gente tiver esse coração, a gente vai perceber que a maior parte desses momentos que o pastor diz não, ele está querendo o teu bem. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Né? Aí eu digo também para as pessoas, cara, se tu tá num lugar e o pastor dá mau exemplo, cara, aí com todo respeito, procura uma igreja que tem um bom pastor. Bom pastor não é que ele é perfeito, ninguém é perfeito, ele vai errar. Mas é no sentido de que o cara vive o que prega, tem um bom testemunho, né? Trata as pessoas de maneira bíblica, né? Não é que ele não vai dar a bronca, mas da maneira bíblica, dá do jeito certo, sabe conversar, cuida da família, é um bom pai, é um bom marido, é alguém que... Cara, procura um bom pastor. Porque daí assim, ó, eu percebo também isso. Tem muito jovem machucado com a igreja. Mas o problema dele não é a igreja. O problema dele é um relacionamento que ele teve. São as pessoas. E aí aquela pessoa fez algo errado, ruim, ou ele também, né, meu, não soube assimilar o que foi dito também, né? Sim. Tem gente que não pode ouvir não, cara, não pode ouvir, verdade, né? Então, isso é importante. Agora o jovem tem que assumir a sua responsabilidade. É verdade que nós somos muito egoístas, né? A gente pensa muito Exato. em nós mesmos e me ofendeu, pensa diferente de mim, eu vou me afastar. Então, na verdade, deveria ser o contrário, né? A vida na igreja, né? O congregar, ele facilita os relacionamentos e tudo mais, né? Na minha vida pessoal também, porque eu aprendo muito, compartilho muito, até mesmo os problemas. Se eu for enfrentar os problemas sozinho, cara, é muito mais difícil. O monstro ainda é cada vez maior. Se eu compartilho com as pessoas que são próximas a mim, que muitas vezes são pessoas que têm uma vivência maior, né? uma vida de fé maior, vão saber, com sabedoria ali, te ajudar, te dar uma resposta, uma saída, e facilitam as coisas, né? A gente tende sempre a se isolar, né? Se isolar da igreja e tal, porque, na verdade, a gente não entende que a igreja é um organismo, né? Um organismo vivo e não uma organização somente, e que a gente precisa estar envolvido, né? Servindo, e até é um conselho, né? Sirvam, sempre. Sirvam, senão o espírito de vocês vai morrer. Se a gente não serve na igreja, se a gente se afasta, se a gente acha que o culto ali, escutar uma música legal, depois ir para casa é tudo... Não, gente, a nossa fé, ela vai enfraquecendo e o nosso espírito morre. Realmente, a gente apaga o espírito, né? Vivendo dessa forma. Tiago fala disso, né? Que fé é essa que não tem ações, né? Tu vai dizer para a pessoa, vai, aqueçam-se, fartem-se, mas tu não der o que comer e não der o que vestir, ou seja, se tu não pratica a fé, e isso é importante quando a gente está na igreja, e algo que você tem falado, e também já ouvi muita gente falando, a gente perdeu o senso de comunidade, cara. É muito eu. O que a igreja pode fazer por mim? Mas a gente não pensa o que eu posso fazer pela igreja e pelos outros, cara. Essa é a ideia, entende? É o que eu posso fazer
em conjunto, quando a gente teve uma reunião com os guris, eu falei, né? A palavra diz que Paulo chega a dizer, né? Aquele que não trabalha, que também não coma. Ou seja, se tu não assumir uma responsabilidade, tu também não pode partilhar da mesa. Tu tem que ter alguma responsabilidade. É um senso de que, cara, eu preciso cooperar com os meus irmãos aqui. Então, o que eu tenho feito pela minha cidade, pelo meu bairro, pelo meu país, pelo meu estado? O que eu tenho feito pela minha igreja? O que eu tenho feito pela minha família? Eu acho que é desde cedo, cara. Né? Não é esperar minha mãe mandar eu ir varrer o pátio. Eu já pego a vassoura e vou varrer, porque eu entendi que eu tenho que cooperar porque quem não trabalha que também não come. Então eu vou cooperar. Então na igreja a mesma coisa, assumir uma responsabilidade não pensando em mim, mas pensando no nós. Antigamente as músicas eram assim, né? O Azaf estava falando sobre, e o Dizascope sobre isso, né? As músicas falavam isso, né? Quando cantavam, né? Somos corpo. Não. E assim, então a gente está falando do quê? Nós, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter uma aliança, a aliança do Senhor que eu tenho com você. Então, as músicas eram pensadas em comunidade. Né? Aí tu vê Atos. Todos vendiam suas propriedades, cuidavam dos outros, ninguém considerava seu propriamente as suas coisas. O que é isso? O senso de pertencimento de comunidade, cara. Corpo, né, cara? Corpo. A gente que passou pelo quartel, né, tu vive isso, né? Muito intenso. Dentro Quem dirá, de um passou ano. pelo quartel com esse cabelão agora, meu. Respeita a minha história. Né? Então, tu é forjado ali, vamos botar um pelotão ali com 35 pessoas que tu nem conhece, que tu nunca viu na vida. Mas tu começa a viver algumas coisas com aqueles caras que, embora eles fiquem somente aquele 1 ano, cara, tu vai carregar eles pro resto da tua vida. Tu vai ter aqueles caras como irmão de verdade. De verdade. Eu tenho, agora há pouco, eu tenho um amigo, né, dessa época. Não era, que engraçado, não era do meu pelotão, mas é que nós éramos uma companhia ali de 3 pelotões, a gente morava tudo junto, 100 boneco dentro de um alojamento. E tu cria ali relacionamento com esses caras. Agora há pouco nasceu o filho de um desses, o cara é lá de Bacupari. Eu não consigo ir lá, o louco veio me trazer o filho dele para me conhecer o piá que havia nascido, só, entende? Então, eu digo assim, esse senso de pertencimento, isso que a gente diz, cara, a gente tá junto aqui, se der um problema na casa do Cris lá, caiu um telhado, ele me fala, e eu vou lá ajudar ele, cara. Entende? A gente vai fazer as coisas juntos e isso daí começa a ultrapassar aqui as fronteiras da parede. Entende? E aí tu começa a ser influência lá na sociedade, tu começa a mostrar para os vizinhos daquele cara, pô, mas que galera é essa? O meu vizinho esses dias lá, mas que monte de gente que vem aí, né? São meus amigos da igreja. Sim. Então, o meu primo até falou, mas tu tem amigo pra caramba, né? A família é grande, cara. Sim. Todas as gerações, elas têm algo para acrescentar, mas a gente não pode esquecer uma coisa, tá? E isso aí parte de algo bem maligno, na minha opinião, até. Quando a gente quer destruir o passado e refazer tudo do zero. Isso aí já aconteceu várias vezes na história, a gente viu o resultado. Né? A gente pega isso aí lá atrás, lá com a Revolução Francesa, era essa ideia, vamos romper com o passado, vamos romper com a monarquia, vamos romper com o conservadorismo, vamos fazer tudo no homem novo, uma nova sociedade, né? Ciência, iluminismo e tal. Qual foi o resultado disso, né? A gente viu na França lá dava mais de 100 mortes por dia, guilhotina em praça pública, guilhotinaram reis, padres, um monte de gente. Então assim, é uma coisa horrível, né? Então assim, a gente vê qual foi o resultado, para onde é que isso caminhou, né? Então assim, eu não vejo o problema de a gente aumentar a visão, da gente modernizar coisas, da gente melhorar coisas, mas a gente nunca pode esquecer que tem sempre um ponto de partida, e esse ponto de partida ele não é no zero. Eu vou pegar toda a história que eu recebi e eu vou, a partir daqui, construir a minha história com esses valores. Né? Vou pegar a bandeira do Rio Grande, vou pegar a bandeira do Brasil e vou dizer, cara, eu sou brasileiro, eu sou rio-grandense, eu sou viamonense. Isso são coisas, parte do que eu sou. Eu não vou mudar isso, entende? E aí eu vou melhorar isso. A Viamão tá legal? Não, vou melhorar a Viamão. Rio Grande do Sul tá legal? Não, vou melhorar. O Brasil tá legal? Não, vou melhorar o Brasil. Mas a gente parte disso. Inclusive, isso é parte, eu acho,
essa geração líquida, eles na escola só se fala mal do Brasil, por exemplo. Tu não tem aquele senso de que tem algo bom no Brasil, cara. Tu só fala mal do Brasil, fala mal do Rio Grande, fala mal de Viamão. Né? Mas tu vê que é uma ação demoníaca. Quando o Cris falava ali do nós e o eu agora, o tempo todo que o homem voltou para si, né, deu problema. Só deu cacaca. Só deu problema, né? Então, de novo, né, o cara se preocupa consigo, né? Então, eu preciso ter o risquinho aqui, ó. Entende? Vocês estão falando que eu tô deixando pra vocês, né? Entendeu? Mas o que eu tô fazendo, eu tô me preocupando com quem tá do meu lado. De novo, a missão, né? A religião de Deus né? Cuidar do órfão, do viúvo, do necessitado. Ou seja, tu tem sempre que ter um senso para algo, para alguém, né? Não é o algo material, mas é alguém. Sim. É sempre para alguém, né? Então, eu vejo com incômodo, né, essa questão assim, quando eu começo a olhar para mim, eu tenho fome, mas cara, e o que a gente está fazendo junto, sabe? Me incomoda, sabe? E ver uma geração que não tem uma paixão pelo perdido, né, cara? Sim. Um carinho, assim, cara, tem gente do meu lado que precisa de ajuda. A gente não vê o senso desse coletivo, porque é o seguinte, quando a gente vê o Senhor Jesus, quando ele veio, ele não veio por ele mesmo. Ele veio por nós todos. E a gente não está aqui por nós mesmos. A gente está aqui pelos outros. Então, aquilo que a gente recebe para a edificação não só de nós mesmos, mas para o corpo de Cristo, né? Então, esse senso de coletivo é muito importante. Inclusive, quando a gente vem conversar com alguns pastores e tudo mais, sobre questões pessoais, enfim, geralmente sempre termino, eu falo por mim, conversando com o pastor Paulo, é sempre, Vinícius, vamos andar junto, vem andar junto, vem servir, vem somar, vem andar junto. Então, o andar junto é a chave de muitas questões e muitos problemas que hoje nós temos, né? Que eu acho que é a melhor forma da questão de comunhão, de a gente aprender viver como um todo e também em sociedade. E ao viver junto, isso vai gerando empatia pelo próximo. Quando a gente vive junto, a gente vive em família. Tu não quer ver um ente teu ali sofrendo, algo assim, e tu não vai estender a mão. Então, se tu vê um desconhecido e tal, às vezes tu fica meio assim. Mas tu vê um familiar teu, alguém que é próximo, cara, tu estende a mão. Então, o senso do coletivo assim, é algo que eu vejo que é uma chave muito importante, essencial, e que tem se perdido um pouco disso, né? E o mundo, olha o que o mundo tem feito, né? Os adolescentes e jovens, falando aqui especificamente, não é só eles, mas enfim, eles se isolam, cara. Eles entram para um quarto, eles pegam um videogame lá, um computador e se isolam. Eles comem lá, eles não têm refeição em família. E o que está acontecendo? Nós estamos rompendo valores, cara. Que é o valor aquele do domingão, a gente fazer o churrasco, reunir a família, dar risada, conversar, estar junto. Isso é saudável, porque tu tá mantendo bases, valores que tu vai construir o teu futuro, né? Uma coisa que o nosso pastor Paulo sempre falou é a unção que tu honra, é a unção que tu vai carregar, que tu vai receber, né? Então Eliseu honrou Elias. Um abraço, pastor Paulo. Honrou Elias e por causa disso ele carregou uma unção, inclusive, dobrada. Ele pediu depois uma unção dobrada. E na história dele tu percebe que isso aconteceu, né? E isso é uma coisa, cara. Uma geração que não honra os líderes, não honra pessoas que vieram antes. Pelo contrário, até alguns têm uma ideia de difamar as pessoas. Exato. O cara tá como líder de difama. Cara, se tu olhar biblicamente, a gente tem que honrar autoridades. Não, a Bíblia não diz que eu tenho que gostar da autoridade. A Bíblia diz que eu tenho que honrar. A quem honra, honra. Né? Eu posso não gostar da atitude, da fala, do isso, daquilo, mas eu preciso honrar, porque isso é importante. Eu tô semeando algo que vai frutificar na minha vida. A gente esquece disso, né? Então, honrar um pastor, honrar um líder, honrar... Façam as coisas sempre com honra. E começa em casa. É uma semente, né? E começa em casa. Os pais, né? Honra família, o teu pai e a tua mãe. Cara, quando eu cheguei no evangelho, eu não sabia disso, entende? Eu não sabia disso. Eu saí da minha casa aos 12, cara, dei as costas pra minha mãe, entende? Fui fazer as coisas do jeito que eu queria. O meu pai, eu amaldiçoei meu pai, mas, cara, incontáveis vezes, entende? Desejando a morte dele. Quando eu chego no evangelho e eu entendo a mensagem da cruz
E ela começa a me cobrar algumas coisas e eu preciso dar resposta a isso agora com responsabilidade. Eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Bah, mas o meu pai eu não curto ele. Mas eu preciso honrar. Bah, minha mãe... Mas eu preciso honrar. Eu preciso honrar. É uma semeadura. Entende? Tu tá semeando pra tua vida. E, cara, isso aí o cara colhe fruto. Isso aí o cara colhe fruto. Não, tem promessa. A Bíblia fala, né? Primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que tenha longa vida e vida de paz, né? E isso é muito verdade. Tu vê isso muito nítido. Tu enxerga isso. Começa a olhar para os frutos das pessoas que praticam isso, tu vai ver, cara. Tu vê a diferença. E aí fica fácil depois de tu honrar as pessoas que estão fora desse círculo. Porque tu aprendeu a honrar o teu pai e a tua mãe. Cara, eu vou honrar o tio da padaria. Exatamente. Me vê um pão, por gentileza. 4 cacetinhos, meu querido. E isso abre portas, né? Por gentileza. Obrigado. E isso tu começa abre a portas. honrar. Porque tu pensa que honrar muitas vezes é assim... pastor, essa água tá geladinha, eu vou botar gelado pra ti, tá? Pastor, a água tá geladinha, tá? Tá aqui a aguinha. Não, cara, isso não é... isso é uma ação, entende? Cara, quando tu é gentil com as pessoas, quando tu trata as pessoas com respeito, quando tu começa a abrir portas, é isso que tu fala. Porque tu começa a honrar qualquer pessoa, tu começa a honrar quem tá à tua volta. Porque tu entende agora que, cara, tudo que tu faz, tu deve fazer para Deus. Se eu honro meu pai e a minha mãe, eu preciso honrar o cachorrinho que passa na frente da minha casa, dando uma aguinha para ele. Eu preciso honrar qualquer ser vivente agora que tá à minha volta. Entende? E aí fica fácil. Se tu dá valor à vida, dá valor às pessoas. Fica O Evangelho fácil, faz isso, fica né? Fica fácil depois. Sim. Entende? Porque daí é um exercício que tu tratou dentro de casa, que tu tratou dentro de ti e que quando tu vai pôr agora na prática, se torna fácil. Sim. Caico. Eu tava pensando no que você tá falando, né? Que uma das estratégias que o mundo usa é destruir os valores, né? Aí eu me lembrei uma vez que eu tinha falado ali que o diabo ofereceu para Jesus transformar as pedras em pães, né? Então a estratégia desde lá do começo sempre foi essa, né? Destruir o que é eterno para te dar uma recompensa hoje. Então eu tava pensando nisso aí e cabe nisso aí. Então, Valores é a estratégia eternos. E não só isso, né? Valores eternos por coisas passageiras e também por algo que tem a ver comigo. A minha fome. Né? Então eu vou usar o meu poder, o poder de Deus, para resolver uma coisa minha e não dos outros. Isso é interessante porque os dons têm a ver com os outros. A luz ilumina para os outros, ela não ilumina para si, ela ilumina para os outros. O sal dá sabor para os outros, né? A árvore dá fruto para o outro comer. A árvore não come o próprio fruto, né? Então, tipo, todos os dons têm a ver com os outros, exceto o falar em línguas para edificar a si mesmo, para que tu tenha o que dar para os outros também. Então, no final, também é para os outros. Tudo é para os outros, né? Tu profetiza para quem? Para o outro, né? Tu profetiza para o outro, tu ora para que o outro seja curado. Tu sabe, é tudo pro outro, cara. Tu tem palavra de conhecimento que Deus me deu na vida do outro para iluminar algo ali que tá escondido. Os valores do reino, né? Eu tenho um livro lá, O Reino de Ponta Cabeça, que fala que o reino de Deus é inverso do reino do mundo, né? Então o que o reino de Deus diz? Que tu quer ser o primeiro, tem que ser o último, tem que servir a todos. Então isso aí é ao contrário do que o mundo diz, né? Tu quer ser o primeiro, tem que ser o primeiro da fila, tem que ser o primeiro a É que isso ganhar. soa pro mundo como, cara, tu é bobo. Cara, as pessoas vão te fazer de trouxa, meu. Tu é trouxa. Porque, tipo assim, tu tá todo mundo... Sabe? Soa assim pras pessoas. E de fato, talvez seja bobo mesmo pro mundo. Tu entende? Mas, por outro lado, é extremamente impactante. Tu tá plantando uma semente no coração das pessoas, porque o cara pensa assim, meu, só fiz mal pra ele, mas o cara me faz o bem, né? Chega uma hora que o cara pensa, meu, por que esse cara faz isso, meu? Entende? Só fiz mal pra ele, pô, ele me faz o bem, ele me trata com gentileza, ele é um cara cordial, se preciso de ajuda, ele me ajuda, nunca me negou. Cara, uma hora a ficha cai, o cara diz, meu, tem alguma coisa com esse cara, o que é? Entende? Isso muda a vida das pessoas. Só que a gente tem que ter esse senso, né, de responsabilidade do que Jesus nos chamou para viver, para ser. Pensando no futuro, pensando na construção assim do futuro, na questão da responsabilidade, o que vocês veem hoje, né, na sociedade que a gente vive, nessa geração, com toda a tecnologia, com tudo que a gente falou aqui, que é importante um jovem ter em mente para se preparar para um futuro e ser um cara de valor, assim? Eu penso que a primeira coisa é a consciência. E eu acho, ainda que de uma forma não expressiva, a gente tem tido tempos de despertar, né? Eu acho que quando a gente consegue trazer coisas assuntos como esse para a mesa, significa que o quê? Que estão se falando já de uma forma maior. Então o que acontece? Quando tu começa a falar
falar, alguém está ouvindo e começa a gerar alguma mudança. Então eu acredito que tem uma galera hoje que está começando a se perguntar e está começando a refletir. Eu acho que principalmente quem está nos ouvindo aqui, né, essa é a intenção, né, de ouvir um podcast como esse, não só ouvir o que a gente fala aqui, né, muitas vezes, mas pensar, analisar, né, botar aquilo ali como crítica, mas isso aqui será? Eu faço, não faço? E assim a gente começa a gerar uma transformação. Então eu acredito de verdade que tem uma galera se levantando com uma massa crítica, pensando, e que a gente pode colher bons frutos, né, num futuro. Eu acredito, né, que a gente vive um tempo de avanço da fé, de avanço da igreja, e isso não é da igreja instituição, mas é do reino de Deus sobre a terra. Sim. E nós somos os responsáveis por isso. Então tem uma galera que está se erguendo e que vai sim gerar uma transformação lá na sociedade, porque quando a sociedade se vê perdida no escuro, é aquilo que tu falava um tempo ali atrás, cara, eles vão olhar para dentro de nós e vem cá, a gente precisa da ajuda de vocês. Então eu acho que está se erguendo sim uma galera aí, e a minha oração é para que isso se multiplique e o Senhor envie os valentes de Davi. Amém. Sim. O que precisa para essa gurizada se preparar para o futuro, como homens e mulheres de valor? Inclusive vida financeira, profissional, tudo. Ter metas, né? Ter metas a ser atingidas, né? O que eu quero, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar, do que eu quero fazer parte, né? O que eu quero para minha geração, eu quero para minha família e tal. Né? E isso movimenta, né? Claro. Porque se o cara não tem essas coisas na cabeça, não gera movimento, fica estático, voltamos para estaca zero, né? É verdade. E claro que eu tenho sempre uma visão muito de pai, né? É a minha vivência. Então eu sempre penso, né, o que eu quero para o futuro dos meus filhos, né? Quem eu quero que eles sejam. Claro que não depende somente de mim, mas minha missão é treinar eles para alcançar os lugares assim que eles estarem aptos a chegar nos lugares que Deus quer colocar eles, né? Então tem que treinar meus filhos, né? Então para os jovens eu acho que tem muito a ver com metas e definição do objetivo, né? Por exemplo, existe uma metodologia que eu uso muito que é OKR, Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves. Eu quero chegar lá, mas para chegar lá eu tenho que fazer isso e aquilo. Depois que tudo isso estiver concluído, eu concluo o meu objetivo, né? Então, se tu não tem objetivo, tu caminha sem rumo, né? Se tu não tem, não sabe para onde tu tá indo, na verdade tu tá no escuro e tu vai ficar andando sempre em círculos como o povo no deserto. porque tu não entendeu o propósito da vida, da tua vida, né? Não entendeu o teu papel, as tuas responsabilidades, então, na verdade, tu tá caminhando sem rumo e se não tiver meta, não tiver um objetivo, não vai chegar a lugar nenhum, né? Tá, e como é que eu faço isso, né? Saindo do zero. Primeiro, traçar um plano, né? Vamos lá falar de profissão, né? e finanças, que eu acho que é o que mais eu tô envolvido no momento, né? Hoje, no momento. Se tu quer ter uma boa profissão, né? Vamos lá. Um dos problemas da nossa geração, né? Todo mundo quer entrar sendo gerente, né? Não, acho que não começa por aí. Tem um lugarzinho para ser dono? Se tu quer ser um gerente, então primeiro tu traça um plano de ação para chegar a ser gerente. Tu tem todas as capacitações, né? Todas as competências para ser um gerente? Talvez não. Talvez tu ache que sim, mas talvez não. Então começa devagar, começa de baixo, começa entendendo o contexto, né? E te preparando para as oportunidades, né? Porque a oportunidade todo dia está chegando e está acontecendo, mas se tu não alcança é porque realmente tu não está pronto ainda, né? A oportunidade bate na porta, mas se tu não estiver pronto tu não vai conseguir chegar lá. Eu acho que parte daí, né? Primeiro traçar metas e objetivos e trabalhar com intencionalidade, né? Sim. É importante isso. Acho que a galera tem que entender que nós somos seres formados através de um processo, né? De uma construção. Então, tu tem que colocar coisas ali para construir, que nem uma casa, né? Como é que eu construo uma casa? Eu preciso botar fundamento, depois eu vou precisar de cimento, de tijolo, de um monte de coisa, né? Madeira, um monte de coisa. Então, eu estou colocando camadas. Eu tenho que construir. Conhecimento é importante, né? Eu penso que essa geração precisa ser mais precoce, eu acho. No passado a gente já foi mais. Por quê? Porque a vida exigia. Então, um cara lá com
Meu pai, por exemplo, meu pai trabalhava com 6 anos de idade. Meu pai era engraxate, né? Claro que era outra época, necessidade, um monte de irmão, né? Não tinha facilidade. O que isso fez com ele? Que ele fosse um cara precoce. Cedo ele já estava resolvendo a vida. 12, 13 anos o cara já estava fazendo dinheiro, aprendendo a negociar, aprendendo não sei o quê. Então, tudo bem, isso é um extremo. A gente não está falando disso, mas a gente precisa ter uma geração que é um pouco mais precoce, que está afim de chegar mais rápido, de adquirir. Porque, cara, a tua vida vai ser melhor, cara. Você entende? Tu vai chegar lá com 30, 40 anos, tu tem uma vivência, cara. Tu tem uma maturidade para fazer as coisas que tu vai ter muito mais gosto na vida, né? Sim, lá na empresa estava tendo um treinamento da RH. Aí todos os gerentes, toda a empresa foram, né? Acho que 30 gerentes. Aí teve uma pergunta lá que qual foi o primeiro emprego e quando cada um começou a trabalhar. E a média de ter começado ali era 15, 17 anos que começaram a trabalhar. Todos que hoje são gerentes, ganhando 30, 20 mil. Então, que nem tu falou, assim, essa precocidade é importante. Tu começar a ter responsabilidade cedo. Porque tu vai construir, cedo. Né? Tu vai construir o engraçado ali é que todos começaram. Ou era estagiário, era office boy. Tinha gente que fazia chapeação de carro. Sim. Que nem eu comecei, varri o chão de uma fábrica. Sim. Então, começou pequeno, que nem o Cris falou, e precoce. E tu mudaria a tua história, Caio? Forma que tu começaria? Não mudaria. Só me cuidaria mais, né? Que abrir as duas mãos. Porque, tipo assim, eu comecei como office boy, cara, na empresa. E vou falar pra vocês, cara, eu gostava de ser office boy, meu. Passava aquele dia de sol, olhava os caras dentro do escritório e eu dando banda na rua, curtindo o sol e tal. Cara, eu gostava, conversava com as pessoas, tinha contato, né? Chegava no banco lotado assim, daí tinha os outros office boys das outras empresas. O cara já tava na fila, meu, paga pra mim, eu pagava pra ele, a gente tinha aquela amizade, entende? Resolvia os problemas, dava aquele o jeitinho certo brasileiro, né? Sim. De um ajudar o outro e tal. Pô, era um negócio cara. Eu gostava daquilo, cara. E me ajudou a forjar muita coisa, cara. Sim, isso que eu ia dizer, né? É uma construção, né? Tu vai construindo, adquirindo conhecimento em várias áreas. Eu comecei na limpeza, fui parar em projetos e visitando clientes. E agora, nessa empresa, eu comecei como supervisor e agora estou na controladoria. Então, tu tá preparado para receber as oportunidades, que nem o Cris falou, é importante. Sim. Tu vai crescendo. Não já querer assumir uma responsabilidade CEO, grande de gerente, CEO. O cara não sabe o que é. Vai cuidar de pessoas, cara, tu sabe o que é a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, entende? O problema que eu tenho visto muito disso, a gente já querer começar alto, é o que a gente tá impondo hoje na sociedade, o arrasta para cima. Entendeu? É o arrasta para cima e compra esse curso aqui que tu vai ser bem sucedido. Então, esses cursos normalmente, já que a gente tem visto muito hoje, embutido já nas redes sociais, cara, vem aqui, arrasta para cima, compra isso que tu vai ser grandão. Tá já resolvido. Entendeu? E isso tem tomado muito, cara, o coração dos jovens. Porque não querem tomar responsabilidade de ter que começar por baixo, traçar um caminho, baixar a cabeça pro chefe quando tu acha que tá certo, mas tu não tá. Ou quando o cara tá errado, mas mesmo assim, cara, ele é teu chefe. Fica na tua, entendeu? Quando errar, assumir que errou, entendeu? A responsabilidade. Então, os jovens não estão querendo tomar isso como um dever, né? Como a gente tem que passar isso para nos forjar e estão querendo mais o arrasta para cima e ter um recurso ali rápido e alto, entendeu? Para tu ter um status e tal. Então, eu vejo que isso tem influenciado muito, cara. Muito realmente tomado o coração dos jovens por não querer buscar esse ambiente de ter uma forja ali, de crescer, né? Eu tenho pensado muito a respeito de direcionamento da minha vida em si no âmbito, cara, o que eu vou querer deixar para os meus filhos, né? O que eles estavam falando. Cara, como é que eu quero uma sociedade para os meus filhos? Como é que eu quero uma igreja para os meus filhos? Entendeu? Eu nem tenho filho ainda, sou casado e tal, mas eu já tenho pensado como é que eu quero deixar essa igreja aqui para o meu filho, entendeu? Sim, sem dúvida. Só que não é... Como é que eu vou conseguir mudar isso? É estando junto. Entendeu? É vir junto, somando junto, trabalhando junto e assumindo isso como uma responsabilidade minha também para a sociedade e para a minha igreja. Então, isso é muito fundamental que eu vejo que é uma direção, né? Sem dúvida. Se todo cristão, se todo jovem cristão assumir a responsabilidade, a sua identidade e a sua responsabilidade para com a sua família, a sua igreja, a sua comunidade, o seu bairro, o seu estado e a sua nação. Ele tem que entender esse âmbito inteiro, né? Então, assim, o que eu vou fazer pelo Brasil, por exemplo, agora é votar num presidente. É o que eu posso fazer nesse momento pela minha nação. Então, eu vou fazer isso tendo atrás de mim tudo que eu carrego no sentido de valores, né? Então, eu vou votar não no candidato perfeito,
Não no cara que fala o que eu gosto, não sei o quê, mas o cara que diz assim, o cara que mantém os valores que são como o meu, parecidos com o meu, o mais próximo possível. Então eu vou votar nesses caras. Então no trabalho vou me dedicar. Eu acho que coisas importantes para quem está formando sua personalidade é leia, aprenda a ler, né? Desliga um pouco a TV, leia um pouco mais, leia a Bíblia acima de tudo, né? Leia bons autores, leia bons livros, não só evangélicos, bons autores, pessoas que têm uma massa crítica interessante. Procure ler livros que tu tem dificuldade de entender. Né? Não lê livros fáceis de entender. Por quê? Porque o livro vai te fazer crescer e ter que buscar. É difícil no começo, mas tipo, o cara vai te fazer entender coisas novas. Então isso vai te fazer mais inteligente. Isso é importante também. Então assim, leia coisas boas, né? Seja precoce. Eu entendo isso. Cara, pensa hoje, meu. Tá com 12, 13 anos, começa a pensar o que tu quer ser. O que tu gosta, o que tu não gosta. Eu quero ser piloto de avião. Cara, fala com teu pai, com tua mãe, vai lá na PUC, por exemplo, tô dando exemplo da PUC, né? Mas vai numa faculdade lá que tem ciências aeronáuticas, fala com o professor. Como é que é a profissão no dia a dia? O que eu vou poder ser? Vai ser piloto comercial. Como é que é isso aqui? Cara, tu não vai estar Natal, Ano Novo, você não vai estar em casa. Pô, será que é pra mim? Será que eu me encaixo nisso? Será que é isso mesmo que eu quero? Né? O salário, o dia a dia, eu não sei o quê. Cara, é isso. Para quando tu chegar na idade, saiu ali do ensino médio, já toca pra frente. Não perde tempo, entende? Fazer, né, cara? Tudo isso é importante. É fazer, ter ações, né? A ação, ela é movimento, não é estático. Exato. Então, é fazer as coisas acontecerem. Né? Seja votando, seja trabalhando, dentro daquilo que eu tiver dentro, eu fazer aquilo bem feito. E assumir um papel, isso é importante. Assumir o papel na tua casa, na tua igreja, na comunidade, na sociedade. É fácil? Não é. Não é fácil. Claro que não. Né? Porque tu vai arcar com as consequências. Se tu errar, tu vai ter que dizer que errou. Vai ter que assumir o erro. Mas entende? O cara tá dentro disso, chamado vida, e a gente precisa desenvolver ela. Sem dúvida. Eu lembro, acho que em outro podcast eu falei da história do Jordan Peterson, que ele fala, ele é um psicólogo, e ele falou que aconselhou um menino, né? Quando ele um rapaz, menino, 17 anos, tinha falecido o pai, e acho que era o pai. E aí ele disse, o que tu acha que eu devo fazer? Ele disse, cara, seja o cara mais forte no velório do teu pai. Tua mãe precisa de ajuda agora, cara. Tu tem que ser um homem. Então é o seguinte, controla tuas emoções, ajuda tua mãe, seja uma rocha lá, porque é isso que ela precisa. Aí ele disse que ele fez isso. Depois ele mandou uma mensagem para ele agradecendo, que tipo, ele controlou as emoções, ajudou a mãe dele, cuidou das coisas do velório. Foi um homem, cara, com 17 anos. E aquilo fez bem para ele. Porque ele sentiu que no momento de tanto desafio da família, ele se tornou um alicerce, alguém que sustentou, entende? É isso que a gente espera, entende? Pessoas que assumam uma responsabilidade. Então, assim, a gente está formando jovens assim, a gente quer formar jovens assim. Não importa o que o mundo diga, entende? Eu sou um cara das antigas, eu acho que o homem tem que ser cavalheiro, tem que cuidar da mulher, tem que dar a prioridade para a mulher, para a criança, e ele fica por último, né? Ele dá lugar, a mulher passa antes, ele cuida, né? Se tem um cara lá querendo fazer mal para a mulher, o cara vai assumir as pontas. O que tu quer, meu? Né? Vem comigo então. Né? Esses dias eu vi uma cena horrível do cara batendo, um procurador, não sei se vocês viram, batendo na mulher, cara, assim, um negócio assim de outro mundo, a mulher acuada no canto, ele dando na mulher. Eu fiquei pensando, não tinha um outro homem lá, porque eu queria olhar para aquele cara e dizer, dá em mim, cara. Entende? Dá em mim, entende? Tipo assim, e não é ser machista, meu. Pra mim isso aí não é ser machista. Se a mulher quiser ela ir lá dar no cara, tudo bem. Mas eu acho que se eu tivesse no ambiente, eu queria assumir a responsabilidade pra mim, cara. Entende? Vem dar em mim, cara. Entende? Então, eu acho que esse é o papel do homem, cara. Pode me achar que eu sou retrógrado, mas eu acho que esse é o papel. E é isso que a sociedade precisa. É por isso que a gente tá vivendo. Então a gente quer resgatar homens, jovens, homens que sejam homens. Jovens mulheres que sejam mulheres de verdade, de Deus, né? Que vivam aquilo que a gente quer mulheres que tenham essa qualidade feminina, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, entende? E a gente precisa de homens que tenham a qualidade masculina, né? E a sociedade hoje prega totalmente ao contrário, né? Hoje tu vê aí agora o homem desconstruído, que
estão chamando. Entendeu, cara? Que loucura! Isso aí, que usa Eu não maquiagem, Ô, meu, se eu entrar nisso aí, a gente não vai sair da mesa. Entendeu? Então Véi, tu é vê, louco, tipo meu. assim, tu vê esse pessoal assim, quando tem um bebezinho ali, uma menininha, Não dá. cara, não deixa botar uma roupinha de guriazinha, botar um brinquinho, um negócio assim. Eu conheço pessoas que são assim porque eles dizem a criança tem que ser o que ela quiser ser. Eu botei um brinco, Mas cara. É complicado isso, cara. Eu botei um brinco uma vez, o pai pegou e puxou da minha orelha assim. Porque eu fui criado, o meu pai de criação é brigadiano, né? E aí ele pegou assim, puxou, mas cara, rasgou minha orelha assim. O que tu tá fazendo com isso aí? Porque como é que eu vou te levar nos quartel com o filho do Natividade com um brinquinho na orelha? Tchê, não dá, meu. Não dá. Claro, vamos lá, não tem problema. Contextualizando. A situação era uma situação militar ali e tal. Hoje nós temos meio barbudo, cabeludo, né? Vini aí com seus alargadores, tapar de tatuagem, ok. Não é a questão é feminilizar a figura masculina, cara. Entende? Eu lembro que na época eu tava com um brinco que era uma pedrinha assim, meia grande, pá, no samba, a tigraiada usava aquilo ali, eu achava que tava estileiro, mas é o seguinte, era da tia da esquina, né? Então era feminino o troço, então, entende? O que o pai tava querendo dizer ali era isso, cara, não pode feminilizar a figura masculina. Então, eu acho que é dentro disso. Isso é um problema, e a gente tem que... A igreja, ela é um alicerce disso, né? Traz esses valores, né? Não é uma questão estética, né? Os jovens aqui, a galera citou, tu usa o cabelo comprido, rapaz. O Vini ali de alargador, não é isso, cara. Não tem problema. A questão é a nossa postura, é o nosso posicionamento. Cabelo grande, o sindicato liberou, né? Posicionamento, né? Isso é importante. E aí eu percebo que a gente precisa resgatar isso. Os jovens têm que ver isso no exemplo de alguém e precisam seguir isso e entender que isso é bíblico, cara. Deus criou homem e mulher. Ele não criou outra coisa. Então, a criança vai ser o que ela quiser. Não, biblicamente, Deus já fez alguma coisa, né? Mas e os casos lá que nascem hermafrodita, ou sei lá o que, são exceções, né? Tu não trata a regra como exceção e nem a exceção como regra. Na exceção, bom, vamos sentar, vamos ver a exceção. É diferente, né? Agora, a regra é homem e mulher. Então, a gente tem que resgatar o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. E isso tem que começar muito cedo. Tem que construir a identidade, né, dos nossos jovens o quanto antes. Gente, é isso aí. A gente conversou 1h20, cara. Eu achei que ia 2. O pastor vai ficar louco, cara. Nossa, é muita gente aqui, né, cara? E a gente não teve momento em que nós sentamos na mesa e não nos estendemos, né? A gente se reúne para orar, tá, gente? 6 horas da manhã, porque é o seguinte, se ficar às 8 a gente avança ao meio-dia, né? Então não dá problema. O sábado tem que acontecer as coisas. Então a gente vem muito cedo, né? Sim. Porque a gente conversa bastante. Mas eu achei que ia mais. Não, mas é isso aí. Considerações finais? Alguém quer falar alguma coisa? Bastante agora. Não, mas é consideração final, meu. Não dá pra dizer. É consideração final. Recados vocês querem dar para os jovens aí? O que vocês falariam para essa gurizada? Uma coisa que o Vini falou ali, que eu acho que a gente falou um pouco, foi da questão da honra, né? Eu acho que isso aí é uma chave muito importante para crescer em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que isso aí é a mensagem final aí que eu deixo para a gurizada. Vamos honrar pai, mãe, patrão, pastor, líderes. Acho que isso aí é uma chave que vai abrir muitas portas. Amém. Eu acredito muito no servir, dentro disso abraçado à honra que tu fala. E acho que o servir não é só servir a igreja, a instituição, mas é servir as pessoas que estão à tua volta. Entende? Cristo disse que os 2 maiores mandamentos eram amar a Deus, temer a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Tu ama com ações, não são com palavras. E ações carrega o fazer algo. O fazer algo eu sempre vou falar do servir. Isso é algo que está no meu coração, e acho que a gente, servindo as pessoas, a gente entrega uma sociedade melhor para o amanhã. Amém. Essa é a minha consideração. Obrigado, gente. Eu acho assim que eu poderia deixar de recado só entender que não tem mais tempo, né, para vitimismo, né? A gente precisa assumir nossas responsabilidades, nossa posição, e colocando a Deus na frente de todas as coisas, acima de todas as coisas, a gente baixar a cabeça e fazer aquilo que é certo, né?
buscando sempre o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo e, sabe, buscando mais de Deus, querendo ver as coisas Mais de acontecendo. Amém. E, Mais. sabe, eu acho que é isso aí, gente. Não, eu vou de encontro também com o que o Marcos Achei que o disse. Vini ia dizer boa noite. Eu sigo o relator. Até amanhã. Não, eu vou também na mesma linha do Marcos. Quando a gente estava falando agora, tem queimado muito no meu coração a questão de servir, né? De estar na igreja, vivendo a igreja. Então já vem um tempo que Deus vem me cobrando a questão de maturidade e eu vejo que a chave nisso tem sido o servir na igreja. E eu tenho conversado muito com o pastor Paulo e o servir na igreja é o andar junto, né? E vendo isso, eu acho que essa é a chave, a gente andar junto, servir um ao outro, servir a igreja e se tu que tá nos escutando não é crente, vem ser porque é legal e vale a pena. Sem dúvida. Então tá, isso aí, gente. Eu tenho certeza de que esse papo aqui abençoa você, abençoa aí você que está nos assistindo, ouvindo, né? De novo, eu faço o convite, envia para alguém, envia para os teus contatos aí, compartilha com os teus contatos, com os teus amigos, familiares, enfim, com a tua rede de contatos. E se abençoa você, vai abençoar mais alguém, certamente. Certo, gente? Esse foi o papo, essa resenha aqui dos jovens. Legal. Vamos marcar novas resenhas. E é isso aí. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio.